Próximo vídeo, então, nós temos aqui a próxima questão, é a questão de número 2. Ela é uma questão um pouquinho mais fácil, dá para se dizer assim, comparada à primeira questão, porque ela acaba sendo um cálculo bem comum que a gente já está acostumado, né? Ronaldo quer cercar completamente um terreno retangular de 900 metros quadrados. Ao calcular o comprimento da cerca, ele se enganou. Fez os cálculos como se o terreno fosse quadrado e comprou 2 metros de cerca a menos que o necessário. Qual que é a diferença entre o comprimento e a largura do terreno? Então ele quer saber, primeiro, vamos compreender através de desenho, né? Nós temos um valor de x e um valor de y, de comprimento e largura. Nós sabemos que x vezes y tem que dar um valor de 900, porque essa é a área. Então nós já temos uma informação logo de cara na primeira frase. A segunda informação que ele diz é: ao calcular o comprimento da cerca, ele se enganou e fez os cálculos como se o terreno fosse quadrado. Ou seja, ele pensou que fosse x vezes x, tá? Por exemplo, ou y vezes y. E comprou 2 metros de cerca a menos do que o necessário. Como é que a gente pode escrever isso, gente? É a pergunta que você sempre tem que fazer. Como que a gente pode escrever algo quando está dizendo isso? Então, pense no seguinte. Qual que seria a ideia do perímetro? Como assim? Bom, vamos pensar. Ele está dizendo que ele pensou que o terreno fosse quadrado. Se ele pensou que o terreno fosse quadrado, a raiz quadrada de 900, né, porque seria justamente o valor, como a gente comentou, se fosse quadrado, seria x ao quadrado igual a 900. Daí a gente passa para o outro lado da potência fazendo raiz, x seria exatamente igual a 30, utilizando o valor positivo, né? Lembrando que faz mais ou menos, mas o menos não importa porque a gente está falando de distância. Então seria 30 metros. Logo, esses 30 metros seria o valor se ele fosse quadrado. Então, se ele fosse quadrado, seria isso aqui. Opa. Então, quadrado. Então, seria 30 mais 30, para poder fazer a cerca, né? Que é só na volta. Então, perímetro, 30 mais 30 mais 30. Ou seja, o perímetro todo seria 120. Então, voltando aqui, só para a gente não perder espaço. Esse valor aqui, a gente pode dizer que o perímetro, aqui, esse aqui não vai apagar, o perímetro, ele vai ser quanto? 120 metros. Só que ele está dizendo ainda mais uma coisa. Ele comprou 2 metros de cerca a menos do que era o necessário. Então ele achou que era 120, então 2 metros a menos. Então a gente tem que somar mais 2 metros, porque a gente vai precisar desses 2 metros. Então a gente já tem 120 mais 2. Então, que seria então um valor de 122. E como é que ficaria a fórmula do perímetro então para o nosso retângulo? Não seria x, y, y? Logo, seria então 2x mais 2y igual a 122. Certo? Isso aqui nos dá um sistema. Lembrando que essa aqui do meio, né? Isso foi só para a gente utilizar. A gente poderia apagar ela agora, que ela já não faria diferença no nosso processo aqui. Certo? Então, essas duas equações que nós temos aqui são justamente aquelas que nós iremos usar para poder fazer o nosso sistema resolver. Como que a gente faz? Bom, minha dica, e sempre vai ser, se a gente estiver falando, tem 2 aqui, e é um múltiplo de 2,
divide tudo por 2. Porque daí a gente vai deixar bem facinho isso aqui. Dividindo por 2, nós vamos ficar com x mais y igual a 61. Certo? E daí, se eu isolo, por exemplo, passando o y lá para o outro lado, eu vou ficar com x igual a 61 menos y. E daí eu pego e substituo nessa daqui. Certo? Então eu vou pegar esse valor aqui e vou substituir na de cima. Então eu vou abrir aqui um novo para a gente poder fazer justamente isso aqui. Então vamos lá. O que a gente tem então como valor? Era x vezes y. Deixa eu alterar o tamanho aqui porque estava pequenininho. X vezes y era 900. E nós tínhamos que x igual a 61 menos y, que estava isolado já. Certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse x e eu vou substituir no lugar desse x. Então, bora lá. Como é que vai ficar? Vai ficar, então, 61 menos y no lugar do x. Daí eu escrevo o resto. Vezes y igual a 900. Daí a gente pode fazer o chuveirinho a partir daí. Fazer esse vezes aquele. Ficando 61y menos y vezes y ao quadrado. E esse 900, para a gente poder igualar a zero, já passa para o outro lado. E eu fico com igual a zero. E adivinha só o que a gente tem? Aqui está o meu A, aqui está o meu B, e aqui está o meu C. E eu tenho fórmula de Bhaskara. Y vai ser igual a menos o B, B é 61, mais ou menos raiz quadrada. Tá meio tortinho isso aqui. Isso, melhorou um pouco. Raiz quadrada de b ao quadrado, então 61 ao quadrado, menos 4, que multiplica o a. O a é menos 1, tá? Então cuidado com o menos, porque ele é negativo. Vezes menos 900. Tudo isso aqui dividido sobre 2 vezes o a. Lembrando que o a é negativo, então cuidado com o sinal. Y vai ser igual a menos 61. Ali, troca o sinal, né? Porque é negativo. Vou fazer aqui, ó. Depois a gente tenta fazer o traço. Isso, melhorou. 61 ao quadrado. Essa é a hora que a gente precisa da calculadora, né? Porque, pelo amor do guarda. Mas facilito para vocês, que vocês quiserem fazer 60 vezes 60, também é um jeito bastante fácil de fazer, né? 60 vezes 60 seria 3.600, e daí seria só multiplicar os 60 vezes 2, que seria 120, e multiplicar por 1, e daí fazendo a conta, seria exatamente um valor, somando mais o número 1, seria 3.600 mais 120, daria 3.720, mais 1zinho, seria 3.721. Nossa, senhor, como é que tu fez isso de cabeça? Tá? Porque, gente, isso é produtos notáveis, tá? Fazer 60, vou até escrever aqui, ó, 60 mais 1 ao quadrado. Isso aqui é produto notável. É assim que a gente faz cálculo de cabeça muito rápido, através de produtos notáveis. Eles são importantes. Daí a gente pega aqui, tem o menos e tem menos. Então, menos com menos mais, com esse outro menos vai dar menos. E daí 4 vezes 1 é 4. 900 vezes 4 vai dar 3.600. Se a gente fizer essa subtração, vai dar exatamente 121. E é uma raiz quadrada exata também.
Então a gente pode utilizar esse valor. Então como é que vai ficar aqui? Vamos lá. Tudo isso aqui dividido sobre menos 2. Porque 2 vezes 1, 2. Negativo com positivo vai dar menos 2. Então, menos 61 mais ou menos 121, né? Que a raiz quadrada é 11. Daí vai dar esse valor. E a gente pode puxar x, y' e o y, duas linhas. Opa, vamos puxar um pouquinho mais para baixo aqui. E ficou no limite. Então, y, duas linhas. Certo? Aí nós teremos menos 61 mais 11 dividido por menos 2 e menos 61 menos 11 dividido por menos 2. Com esses valores, nós já temos praticamente a resposta em mãos, de quanto que vale a medida da largura, que era o que a gente estava vendo. Então, se eu devo 61, pago 11, ainda estou devendo 50. Dividido por menos 2, isso aqui vai dar um valor de 25 positivo. E daí, se eu estou devendo 61 e estou devendo 11, estou devendo um total de 72. Que se dividido por 2 negativo, vai dar um valor positivo de 36. E daí, fazendo 36 vezes 25, nós vamos perceber que isso aqui vai dar exatamente 900. Mas a gente pode fazer, né? Primeiramente, a prova real ali no nosso sistema. Deixa eu colocar aqui então. Vamos ver se dá certo. 61 menos 25 dá exatamente 36. E 61 menos 36 dá exatamente 25. E vice-versa. Então, isso aqui está verdade. E se a gente fizer na multiplicação aqui, sendo 25 e 36, também é verdade. Quer dizer que essas são as nossas dimensões. Então, vamos voltar lá para o problema para poder ver qual que é a resposta certa. Abrir aqui. A pergunta que ele faz é: qual é a diferença entre o comprimento e a largura? Então, o comprimento e a largura são 36 e 25. Se é um menos o outro, a gente tem aqui exatamente um valor de 11 metros. A resposta certa aqui é a letra E. Ok? Então essa foi a questão de número 2. A gente volta no próximo vídeo, então, no último vídeo, para resolver a questão número 3.